Olá, seja bem-vindo a mais um programa Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Você sabe com quantos anos uma criança pode fazer a primeira comunhão? Fique conosco que hoje você vai descobrir. Vamos ver o que o direito canônico nos fala a respeito da idade para a criança receber pela primeira vez a Santíssima Eucaristia. Cânon 914. Acompanhe comigo. É dever, primeiramente, dos pais ou de quem faz as suas vezes e do pároco cuidar que as crianças que atingiram o uso da razão se preparem convenientemente e sejam nutridas quanto antes com esse divino alimento após a confissão sacramental. Compete também ao pároco velar que não se aproximem do sagrado banquete as crianças que ainda não atingiram o uso da razão, ou aquelas que ele julgar não estarem suficientemente dispostas. O cânon que acabamos de ler nos traz o conceito de uso da razão. Quando a criança atinge o uso da razão, ela já pode ser alimentada, ou melhor, deve ser alimentada o quanto antes com a Santíssima Eucaristia. Mas o que significa atingir o uso da razão? Segundo o cânon 97, parágrafo 2º, presume-se que atingiu o uso da razão as crianças que completaram 7 anos de idade. Este é um conceito canônico que irá perpassar todo o Código de Direito. Quando alguém atinge o uso da razão, que significa que já tem a capacidade de compreender as coisas, claro que segundo a sua capacidade específica, mas atinge-se essa capacidade de compreender a partir dos 7 anos de idade. Portanto, a criança, quando completa 7 anos de idade, se presume de que ela tem uso da razão e, portanto, a capacidade de compreender. Se ela tem a capacidade de compreender, ela pode compreender também que a Eucaristia é o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, pode se aproximar deste banquete. A partir dessa compreensão dos cânones, nós vamos agora direto ao ponto. As crianças, antes de completarem 7 anos de idade, não devem se aproximar do banquete da Eucaristia. E mais, o pároco deve cuidar que nenhuma criança que não tenha atingido o uso da razão se aproxime da Eucaristia. Portanto, antes dos 7 anos de idade, a criança não pode receber a primeira comunhão. Completados 7 anos de idade, ela já pode, depois de uma adequada preparação e depois do sacramento da confissão, receber então pela primeira vez o sacramento eucarístico. Quando a criança completa 7 anos de idade, ela deve então receber o quanto antes este sacramento. Portanto, existem em muitos lugares uma compreensão de que para a criança poder fazer a primeira comunhão, ela já tem que ter 10, 11, às vezes até 12 anos de idade. Se quer exigir da criança uma ampla capacidade de compreensão dos mistérios divinos para poder ser alimentado com a Eucaristia. Mas esta não é a lógica do Código de Direito Canônico. Para o Código de Direito Canônico e, portanto, para a normativa da Igreja no mundo todo, a criança, quando ela completa 7 anos, ela já deve ser o quanto antes alimentada neste sacramento eucarístico. Isso significa de que
antes de completar a idade de 7 anos, a idade do uso da razão, a criança já poderia estar participando de um processo, digamos, pré-catequético, em modo de que, completando os 7 anos de idade, ela completa a sua preparação e então está pronta para receber a Eucaristia depois de se confessar. Outro ponto importante é saber de que os primeiros responsáveis pela formação catequética são os pais. Em regra, os pais seriam os primeiros catequistas. E se os pais já, de fato, em casa, fazem um processo catequético, pode ser de que a criança esteja preparada para receber a comunhão ao completar os 7 anos de idade, mesmo que não tenha participado de uma catequese formal. Por quê? Porque os pais são os primeiros responsáveis. Contudo, sem dúvida nenhuma, a participação na comunidade e, portanto, a participação na catequese que é oferecida pela Igreja também é de muita importância. Auxiliam os pais no dever de instruir a criança? Os padrinhos. Olha só a função do padrinho, não é? O padrinho é responsável com os pais para que a criança se prepare para receber a Eucaristia. Por fim, o direito canônico estabelece uma adequada preparação. Compete ao bispo diocesano para a sua diocese estipular o que significa uma adequada preparação. Em alguns lugares podem ser 1 ano de catequese, em outros pode ser 2 anos. É o bispo diocesano, portanto, que para a sua diocese deve estipular o que significa uma preparação adequada, em modo de que a criança, completando 7 anos de idade, possa ser alimentada o quanto antes no sacramento eucarístico. Assim chegamos ao fim de mais um programa da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Se você está gostando do nosso conteúdo, dá um like, se inscreva, siga-nos para que você não perca nenhuma novidade. Um forte abraço e nos vemos por aqui.